Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. 7 de julho. O Egito está vencendo a Argentina por 2-0. 2-0 em cima da atual campeã do mundo, faltando pouco mais de 10 minutos. O Egito nunca chegou nas quartas de final de uma Copa do Mundo, nunca, em toda a história. E naquele momento faltavam 11 minutos para isso acontecer. Em 11 minutos acabou. 3-2 para a Argentina. E o mundo inteiro parou para discutir uma coisa só. Foi futebol ou foi roubo? Depende de quem você pergunta. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Porque essa Copa do Mundo de 2026 não é só a maior da história. 48 seleções, 104 jogos, 3 países. Ela também é, disparado, a mais discutida, a mais desconfiada, a que mais dividiu o planeta. E tem detalhes nela que quase ninguém percebeu. Vamos voltar para o comecinho daquele jogo em Atlanta. Aos 15 minutos, Marwan Atia levanta na área e Yasser Ibrahim sobe mais alto que a marcação. Cabeceia firme no contrapé. Dibu Martínez nem se mexe. 1-0 Egito. 3 minutos depois, Tagliafico é derrubado dentro da área. Pênalti para a Argentina. Renata Ruel, especialista em arbitragem da ESPN, analisou o lance depois e disse que a marcação estava correta. E quem pega a bola é Lionel Messi. Messi bate mal. O goleiro Mostafa Chober voa no canto esquerdo e defende. Guarda essa informação. Ela vai importar daqui a pouco. Aos 31, Messi cobra falta com categoria e a bola bate na trave. Chober ainda faz uma defesaça em cima do Julián Álvares. E o Egito vai para o intervalo na frente. Segundo tempo, 12 minutos. Mohamed Salah lança Mostafa Zico em profundidade. Zico faz um golaço. Estádio vem abaixo. E o VAR chama. Lá atrás, no início da jogada, Marwan Atia pisou no pé de Lisandro Martínez. O árbitro francês François Letexier vai no monitor. Anula o gol. Aqui existem dois lados. E os dois têm argumento. De um lado, para muita gente, aquilo foi roubo escancarado, um pisão numa disputa de bola, longe da área, segundos antes do gol. Foi assim que o Egito perdeu a chance de matar o jogo. Do outro, a própria Renata Ruel, que criticou a decisão, admitiu que a ação do VAR se enquadra na regra da FIFA. Existe falta. A regra permite voltar. O critério é discutível, não o regulamento. Ela mesma resumiu. O problema não é a decisão isolada, é a falta de critério. Porque se aquela falta valia, outras também valiam, e não valeram. O Egito não desabou. Aos 22 do segundo tempo, Salah puxa outro contra-ataque, aciona Hassan pela direita, e Zico aparece livre para finalizar de primeira. Agora é 2-0. E aí acontece a coisa que ninguém pode tirar da Argentina. Aos 34, Messi cobra escanteio. Cristian Romero sobe mais alto que todo mundo e diminui. 4 minutos depois, Montiel toca para Messi na entrada da área. O camisa 10 ajeita e solta uma canhotada. 2-2. Depois, Enzo Fernandes fecha a virada. 11 minutos. Foi o tempo que a Argentina levou para virar um jogo perdido. E o Messi, presta atenção nisso, o cara perdeu um pênalti no primeiro tempo. Perdeu. Podia ter se escondido. Podia ter sumido do jogo. E ele voltou para o segundo tempo, deu a assistência do primeiro gol e marcou o segundo. Chegou aos 8 gols nessa Copa. 21 em Copas do Mundo no total. 21. É o maior artilheiro da história do torneio. E se tornou o primeiro jogador da história a marcar em 7 partidas seguidas de Copa do Mundo. Nem Pelé fez isso. Nem Ronaldo. Nem Maradona. Dá pra achar que a arbitragem ajudou. Muita gente acha. Mas dizer que o Messi não entregou dentro de campo é mentira. Ele entregou. E entregou depois de errar. Só que o Egito também tem razão de estar magoado. Hossam Hassan, o técnico, tomou o cartão amarelo por reclamar. Depois do jogo, disse que a seleção dele foi tratada de forma injusta. E soltou a frase que rodou o mundo. Talvez quisessem manter o campeão do mundo no torneio. A Federação Egípcia entrou com pedido formal na FIFA. Queria o afastamento de toda a equipe de arbitragem daquela partida. Nos minutos finais, o Egito ainda pediu 2 pênaltis. Um agarrão em Hamdi Fati. Outro em Mohamed Salah. Disputa com Julián Álvares. Nenhum foi marcado. E de novo, Renata Ruel olhou o lance do Salah e disse que não era pênalti. Contato prudente. O atacante já estava dobrando o corpo antes. Então quem está certo? Talvez os dois. E é isso que torna essa Copa tão estranha. E tem uma coisa que se perdeu no meio do barulho.
O Egito fez a melhor campanha da história dele. Passou pela Austrália nos pênaltis. Chegou às oitavas com Salah decidindo e um goleiro, o Chober, que fez o jogo da vida contra a Argentina. O Egito não foi coadjuvante. O Egito quase escreveu história. E isso não depende de arbitragem. Agora vem a parte que dói pra gente. 5 de julho. New York New Jersey Stadium, em East Rutherford. Brasil e Noruega. 13 minutos de jogo. Vini Júnior recebe de Bruno Guimarães, avança em velocidade, perde a bola na linha de fundo. A jogada segue. Matheus Cunha ajeita e leva um carrinho na área. O árbitro Ismail Elfat manda seguir. O VAR chama. Elfat vai no monitor e aponta para a marca do pênalti. Paulo César de Oliveira, ex-árbitro e comentarista da Globo, foi direto. O pênalti existiu. O zagueiro chegou atrasado e resvalou na perna do Matheus Cunha. Aí acontece a cena que o Brasil inteiro viu. A bola no ponto do pênalti. E quem pega é Bruno Guimarães. Não é o Vini Júnior, o Vini, capitão da seleção. Tá ali do lado. E não bate. Bruno cobra. Orjan Niland pega. Depois do jogo, a internet condenou o Vinícius Júnior. Falaram que ele fugiu, que amarelou, que não quis a responsabilidade. E aqui é onde o detalhe muda tudo. Ancelotti explicou na coletiva. A escolha dos cobradores foi feita antes da bola rolar, com base em estatísticas de um ano inteiro. O melhor cobrador da seleção era o Rafinha. Dos jogadores disponíveis em campo naquele momento, o melhor era o Neymar, depois Igor Thiago, depois Bruno Guimarães, depois Martinelli. Só que o Neymar estava no banco. Ele entrou apenas no segundo tempo. Então o escolhido por número era o Bruno. E o Vini respondeu: o Mister escolheu antes do jogo. Nunca fui vaidoso, nunca quis artilharia, nunca fugi da responsabilidade. Bato pênalti no Real quando o treinador me escolhe. Agora olha os números, porque quase ninguém foi atrás deles. Na temporada 25-26, o Vinícius bateu 7 pênaltis pelo Real Madrid. Converteu 5. Perdeu 2. Bruno Guimarães, até aquele dia, tinha batido 3 pênaltis na carreira profissional inteira. E converteu os 3. 2 pelo Newcastle, 1 pelo Lyon. Estatisticamente, o Bruno era a escolha certa. Ele errou. Acontece. Mas a explicação do Ancelotti irritou ainda mais os torcedores. E a bola de neve virou avalanche. Haaland fez 2 aos 34 e aos 44 do segundo tempo. Neymar descontou nos acréscimos, de pênalti, depois de uma cotovelada do Ostigard no Casemiro. 2-1. Haaland chegou a 7 gols e empatou com Mbappé na artilharia. Brasil eliminado nas oitavas pela primeira vez desde 1990. Neymar chorou. Disse que não joga mais pela seleção. Tentei, agora acabou. Romário exigiu a demissão do Ancelotti. Neto chamou o italiano de medíocre. O jornal GZH cravou que é inconcebível o Brasil ter só 34% de posse de bola contra uma equipe europeia. E o Ancelotti disse que a equipe não merecia perder, que teve o jogo sob controle por 70 minutos, que o Haaland decidiu. Os dois estão certos. O Brasil criou. O Brasil perdeu um pênalti. E o Brasil não soube o que fazer quando o jogo apertou. Mas tem um detalhe naquele pênalti que praticamente ninguém no Brasil discutiu. Porque a gente estava ocupado demais brigando sobre quem devia ter batido. A Arquivo VAR, conta espanhola especializada em análise de arbitragem, publicou uma coisa depois do jogo. Segundo eles, houve falta clara de um jogador brasileiro em cima de Antônio Nusa, o norueguês, na roubada de bola, no comecinho da jogada. Antes de tudo, e o VAR não mostrou isso para o árbitro, exibiu só a parte final do ataque, ou seja, para Arquivo VAR, o pênalti que o Brasil ganhou e desperdiçou, talvez nem devesse ter existido. Sacou a ironia? O Brasil reclamou de perder um pênalti que, segundo os analistas, ganhou de graça, e a Noruega, no mesmo jogo, teve um gol anulado. Berg marcou, com assistência do Sorloth, e o impedimento cancelou. Erro para cá, erro para lá. Todo mundo reclama. E é por isso que a discussão sobre a Argentina não é tão simples quanto parece, porque na estreia, contra a Argélia, Messi acertou a sola da chuteira na perna do zagueiro Aissa Mandi. O polonês Szymon Marciniak marcou a falta e não deu nem amarelo. A Argélia entrou com reclamação formal na FIFA. Contra a Áustria, as redes pegaram fogo com uma suposta falta na origem do gol do Messi e uma entrada dura do Lautaro Martinez. Renata Ruel concordou com as duas críticas. 3 jogos, sempre para o mesmo lado. É o que muita gente diz.
Mas a BBC fez o raio-x completo e os números contam outra história. A Argentina recebeu um cartão amarelo a cada 19,7 faltas cometidas. Parece pouco, só que 3 seleções tiveram proporção ainda maior. República Tcheca, um cartão a cada 37 faltas. Tunísia, a cada 27. E a Noruega, aquela mesma que eliminou o Brasil, a cada 24. A Noruega foi mais poupada que a Argentina nessa Copa. E ninguém está falando disso. Antes do sorteio, a FIFA mudou o formato da chave. As 4 seleções mais bem colocadas do ranking mundial, França, Argentina, Espanha e Inglaterra, foram distribuídas em quadrantes diferentes. Na prática, só se encontrariam na semifinal. O efeito? A Argentina eliminou Cabo Verde, 67º do ranking, por 3-2. Depois o Egito, 29º, também por 3-2. Nas quartas, pega a Suíça, 19ª colocada, que passou raspando pela Colômbia. Caminho fácil? Talvez. Só que ela sofreu pra caramba nos 2 jogos. E a própria imprensa argentina admite. A Albiceleste está frágil na defesa, depende demais do Messi, e não fez um bom jogo até os minutos finais contra o Egito. Um caminho fácil que quase acabou nas oitavas não é bem um caminho fácil. Agora, o lance que fez as redes explodirem essa semana. Nas quartas de final, pela primeira vez em toda essa Copa, uma partida vai ter a equipe de arbitragem inteira de um único país. Árbitro, assistentes, quarto árbitro e reserva. Todos argentinos. Liderados por Facundo Telo, e o jogo é da França, a vice-campeã de 2022, a seleção que perdeu aquela final para a Argentina. Aqui é preciso ser justo. Não existe um único indício contra o Facundo Telo. Ele é um dos melhores árbitros do mundo. É a segunda Copa seguida em que apita quartas de final. Ninguém, nem os críticos mais duros, acusou ele de má fé. As 2 partidas anteriores dele nesse Mundial, o quarto árbitro e o reserva eram de outros países. Um da Arábia Saudita, outro da Colômbia. Agora não. O ponto não é o Telo. O ponto é a FIFA. Escalar uma equipe inteira de argentinos para o jogo da seleção que mais atrapalha a Argentina, numa Copa já coberta de suspeita, gera uma coisa só: dúvida. E percepção, no futebol pesa tanto quanto realidade. A França, aliás, também está reclamando. Depois da partida contra o Paraguai, a Federação Francesa anunciou que vai pedir a anulação de um cartão do Olise. Todo mundo se sente prejudicado. E aí você começa a perceber que talvez o problema não seja nenhuma seleção específica. Senegal contra a Noruega, fase de grupos. Idrissa Gana Gueye invade a área e leva um contato no pescoço do zagueiro David Müller-Wolff. Os senegaleses pedem pênalti. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio conversa com o VAR e se recusa a ir no monitor. Tiro de meta. Gana contra a Inglaterra. Prince Kwabena Adu cai na área depois de contato com Ezri Konsa. O hondurenho Said Martínez manda seguir sem consultar o VAR. Alemanha contra Equador. Aleksandar Pavlovic levanta o pé e acerta o rosto do equatoriano Pedro Vitti. A bola chega em Florian Wirtz, que serve Leroy Sané. Gol validado. E as seleções africanas dizem todas a mesma coisa. Existem 2 critérios nessa Copa. Um para as potências, outro para elas. A FIFA nega. Pierluigi de Colina, chefe da arbitragem, chegou a vir a público explicar um gol anulado da Alemanha contra o Paraguai. Agora a história mais improvável de todas. O Irã terminou a fase de grupos invicto. 3 empates. E foi eliminado. Nos acréscimos do jogo contra o Egito, Shojai Khalilzadeh marcou. O gol daria a vitória e a classificação. O VAR anulou por impedimento. E aí um cidadão iraniano-americano chamado Lotfollah Kaveh Afraziabi, de 68 anos, ex-professor de Harvard e ex-conselheiro da equipe de negociação nuclear do Irã, protocolou uma ação na Corte Federal de Boston. Ele processa a FIFA e o Gianni Infantino em $1 bilhão, cerca de 5 bilhões e 200 milhões de reais, em nome de 91 milhões de iranianos. A alegação é discriminação flagrante. E ele não fala só do gol, fala de tudo o que veio antes. A delegação iraniana teve 11 integrantes com visto negado. Foi impedida de dormir nos Estados Unidos no início da Copa. Teve que mudar a base de treinos para o México, atravessando a fronteira a cada jogo. Nenhuma outra seleção precisou fazer isso. A FIFA não se pronunciou, e é bem provável que essa ação nem prospere na justiça. Em junho,
A Justiça da Califórnia já tinha julgado a favor da entidade em outro processo, que pedia a liberação da bandeira iraniana anterior à Revolução Islâmica nas arquibancadas. A FIFA proíbe manifestações políticas nos estádios. Mas o simbolismo é pesado. E tem uma camada que quase ninguém contou. Quando os jogadores iranianos entraram em campo, eles usavam um broche pequeno, discreto, com um número. 168. É o número de vítimas dos ataques à escola de Minab. A transmissão nem mostrou. E não foi só o Irã. Tem o caso do Omar Artan, árbitro somali, eleito o árbitro do ano de 2025 pela Confederação Africana de Futebol. O primeiro somali da história convocado para apitar uma Copa do Mundo. Desembarcou em Miami no dia 6 de junho. Passaporte válido, visto válido, convocação oficial da FIFA. Ficou 11 horas detido para interrogatório. Os agentes queriam saber sobre uma suposta ligação dele com um grupo militante. O governo americano nunca apresentou prova nenhuma. Omar Artan não apitou um único jogo nessa Copa. Segundo o BBC World Service, com dados do Departamento de Estado americano, torcedores de mais de um quarto dos países classificados enfrentaram proibição de viagem, restrições rígidas ou taxas altíssimas de rejeição de visto. Mais de um quarto. Numa Copa em que 78 dos 104 jogos acontecem nos Estados Unidos, incluindo tudo a partir das quartas de final. Aí veio o caso mais barulhento de todos. Estados Unidos contra a Bósnia e Herzegovina. Folarin Balogun comete falta em Tarik Muharemovic. O VAR revisa. Cartão vermelho. Expulsão em Copa significa suspensão automática no jogo seguinte, contra a Bélgica. A FIFA suspendeu a punição. Período probatório de 1 ano. Balogun jogou. O New York Times e a Reuters revelaram. A decisão veio depois de um telefonema de Donald Trump para Gianni Infantino. O próprio Trump comemorou publicamente e disse aos jornalistas que não achou que tinha sido falta. A UEFA disse que a FIFA cruzou uma linha vermelha. A Federação Alemã exigiu explicações. A Bélgica acionou o jurídico. Rudi Garcia, técnico belga, achou que era brincadeira. Wayne Rooney chamou de vergonha absoluta. Piers Morgan cravou que seria o maior escândalo da história das Copas. A FIFA se defendeu com o artigo 27 do Código Disciplinar, que realmente permite suspender uma medida disciplinar por 1 a 4 anos. Tecnicamente está lá escrito. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Esse mesmo artigo já tinha sido usado antes, para liberar Cristiano Ronaldo na estreia de Portugal. A diferença? O caso do Cristiano foi antes do torneio. O do Balogun foi no meio dele. Isso cria um precedente que vai valer para sempre. Fecha o quadro com o dinheiro. A FIFA prometeu ingressos a partir de $60. Em maio, a categoria principal da final foi para $32.970, aumento de 417% sobre o preço original. O lote de $60 existiu, mas era menos de 1,6% do total, nos cantos mais isolados do estádio. A Football Supporters Europe pediu a suspensão da venda. Chamou os preços de extorsivos. Infantino respondeu que era preciso analisar o mercado. Sabe quem discordou? Donald Trump. O mesmo do telefonema. Ele olhou os preços e disse que também não pagaria aquilo. Resultado: a FIFA alegou mais de 500 milhões de pedidos de ingresso, 10 vezes mais que nas edições anteriores. E pouquíssimos jogos lotaram. Promotores de Nova York e Nova Jersey abriram investigação sobre o sistema de preços. Teve mais. A Inglaterra teve equipamentos roubados no transporte da Flórida para Kansas City. Sumiram chuteiras do Harry Kane, do Jude Bellingham e do Anthony Gordon, bolas oficiais e aparelhos de análise da comissão do Thomas Tuchel. Teve o jogo de 26 de junho em Seattle, que ia ser a partida do orgulho por coincidir com a parada LGBT local. O sorteio entregou o Egito contra Irã, 2 países onde a homossexualidade é criminalizada. A Federação Egípcia pediu à FIFA que não houvesse manifestações. E teve o calor. Médicos criticaram publicamente a FIFA pelos horários dos jogos e pelo risco a que os atletas estavam sendo expostos. Então, no fim das contas, o que a gente tem? Não temos prova de manipulação. Nenhuma. Nenhum lance dessa Copa, sozinho, prova qualquer coisa. O gol anulado do Egito tem respaldo na regra. O pênalti do Brasil foi corretamente marcado. O não pênalti no Salah também foi correto. A Argentina levou mais cartão que a Noruega. O Messi entregou dentro de campo, mesmo depois de perder um pênalti. O Bruno Guimarães era, pelos números, o cobrador certo.
O Vini Júnior não fugiu de nada. Erro de arbitragem sempre existiu, em toda a Copa, contra todo mundo. Mas o problema nunca foi um lance, foi o padrão. Uma Copa onde o presidente do país sede pega o telefone e um cartão vermelho evapora. Onde um árbitro africano fica 11 horas detido sem prova e nunca apita. Onde uma seleção dorme em outro país e cruza a fronteira para jogar. Onde o torcedor comum não consegue entrar e a cadeira fica vazia mesmo assim. Onde as seleções africanas dizem todas a mesma coisa e a resposta é sempre a mesma: coincidência. Gianni Infantino começou esse Mundial com 53% de menções positivas na internet. Hoje, 52% das menções a ele são negativas. A curva virou no dia em que a bola começou a rolar. E aqui está a maior ironia de todas. Nessa mesma Copa, o Messi se tornou o maior artilheiro da história do torneio. Nessa mesma Copa, a Noruega eliminou o Brasil pela primeira vez. Nessa mesma Copa, Erling Haaland virou fenômeno mundial. Nessa mesma Copa, 48 seleções jogaram, muitas delas pela primeira vez na vida. Era para ser inesquecível. E talvez seja. Só que daqui a 20 anos, ninguém vai lembrar do 7º gol seguido do Messi. Vão lembrar do telefonema. Do broche com o número 168. Da cadeira vazia de $32 mil. E da pergunta que ninguém consegue responder: foi futebol ou foi outra coisa? Talvez a gente nunca saiba. E é justamente isso o que dói. Não a derrota, a dúvida. Agora me conta você, sem paixão de time, qual foi o lance mais absurdo dessa Copa até agora? O gol anulado do Egito, o pênalti do Brasil que talvez nem existisse, ou o cartão vermelho que sumiu depois de uma ligação? Escreve aí nos comentários. E se você quer entender o que acontece nos bastidores do futebol, aquilo que a transmissão não mostra e o narrador não comenta, se inscreve no canal, porque a próxima história aconteceu nessa mesma Copa, e é ainda mais estranha.